Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar desse livro aqui, destacar alguns pontos desse livro, A Vida Diária nos Tempos de Jesus, Daniel Hobbs, publicado aí pela editora Vida Nova em 2008. Então ele na página 46, ele fala, a palavra hebreu na Bíblia estava ligada a um homem de nome Eber, tataraneto de Sem. Isso aparece em Gênesis 10, 25. Ela deriva de abar, cruzar, um radical encontrado novamente na Mesopotâmia como abiru e no Egito como apiru, um termo para os saqueadores que vinham das estepes. Então o hebreu é aquele que cruza, o homem das grandes peregrinações. O termo faz lembrar as jornadas prodigiosas de Ur para Canaã, nos tempos de Abraão, e do país do Nilo ao do Jordão na época de Moisés, quando o povo escolhido veio a ter conhecimento de si mesmo e de seu destino. Quando se dizia israelita, né, uma pessoa talvez implicasse mais coisas. Sabemos que Jacó recebeu o nome de Israel dado pelo anjo do Senhor, que sem dúvida significa o poder divino, no final da noite extraordinária em que lutou o mais estranho dos combates, junto ao val do Jaboque. Então, daí vem a origem dessa luta espiritual, né? Vem a origem do nome Israel. O termo judeu, então aqui nós já falamos do termo hebreu e do termo Israel, que está ligado ali ao sonho ali de Jacó, a luta de Jacó com o anjo, né? O termo judeu, ele é encontrado apenas no Novo Testamento e nos dois livros do Macabeus. Ele foi adotado pela administração romana, tendo se tornado comum. É aquele mais corrente hoje, com inadequado e desagradável sentido sugerido que os escritos antissemíticos lhe deram. A tribo, esse termo judeu, ele data da época da volta do exílio da Babilônia. Então lembra, tinha o reino de Israel, tinha o reino de Judá e o reino do norte, né? O reino do norte foi tomado lá pelos persas, depois sobrou só o reino de Judá. Depois, Babilônia tomou o reino de Judá e aí foi feito o exílio. Então, esses judeus foram ali, israelitas no caso, né, do reino de Judá, eles foram lá para a Babilônia e ali começaram a ser denominados de judeus, porque eles eram do reino de Judá. Então, a tribo principal, cujos membros tinham sido deportados por Nabucodonosor para a Babilônia, juntamente com a de Benjamim, era Judá. Foram os filhos de Judá, portanto, que se preservaram intactos o tesouro da fé e das tradições ancestrais, enquanto na Palestina os remanescentes das outras 10 tribos tinham cedido, em parte, às tentações do paganismo. Ao voltar, eles se estabeleceram na Judéia, que recebera o seu nome, próximo à cidade santa de Jerusalém. Ali restabeleceram a religião sob os fundamentos mais seguros. Então, aí já recebe o nome de judeu. Aí no Novo Testamento já vai aparecer esse nome judeu com mais frequência, e nos dois livros de Macabeus também. Com relação à Galileia, né, Jesus pregou na Galileia. Né? Essa região Galileia, o nome vem de Galil Ha-Goyim, que é o anel, o círculo dos incrédulos. Desde a época da judaização dos Macabeus, ele foi chamado de Galil e nada mais. E daí virou Galileia. Mas o povo da Judéia desprezava os galileus como provincianos atrasados que falavam com sotaque, que não havia diferença entre a sua pronúncia nas palavras imar e amar, e amor, cordeiro, vinho e asno. Ao que sabemos, devido ao sotaque dado para Pedro, foi que conseguiram identificar Pedro, né? Isso está em Mateus 26, 73. Ele foi identificado pelo sotaque dele, que era o sotaque de um camponês pobre da Galileia. Então a Galileia tem essa conotação, né? Círculo dos incrédulos, é pessoas que não são muito
dos Amhares, né? São os despossuídos, os que não têm muito rigor no seguimento da lei. Então, isso está na página 50. Na página 173, ele vai voltar a esse assunto. 173. Então, a esse sentimento perfeitamente natural de repulsa foi acrescentado o desprezo, ou mesmo o ódio do judeu praticante, por aqueles que, mesmo circuncidados, não observavam a lei. Essa grande censura, cujos ecos podemos ainda ouvir nos lábios dos fariseus citados em João. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Isso está em João 7,49. Então, essa plebe é o povão, os Ram-Ha-Ares, os despossuídos, os pobres ali da Galileia. Desses aí, é maldita, é considerada maldita. À medida que os doutores da lei adquiriam cada vez mais influência da comunidade judaica, o desprezo pelos An-Ha-Ares aumentou, sendo já então reforçado pelo desdém do letrado pelo ignorante. A definição formal de An-Ha-Ares no Talmud é esta: aquele que come pão sem estar ritualmente purificado, ou seja, aquele que brinca com a Torá. Não foi por acaso que a Galileia era considerada como principal centro dos Am-Ha-Ares, sendo esta tão atacada pelos rabinos da Judéia, pois justamente nessa província a mistura de raças foi maior, tão grande, na verdade, que o próprio nome do lugar, como vimos, significava o Círculo dos Incrédulos, Galileia. Então, isso era para você ver como é que era a noção de Galileia lá no tempo de Jesus, não era das mais favoráveis, não. Bom, aí vamos para a página 61. Aí ele vai falar sobre mulheres simpatizantes ao judaísmo, né? Ele vai falar assim: Pompeia, mulher muito amada de Nero, a quem ele matou a pontapés, tinha seguramente uma ligação com o judaísmo. Então, veja, você já tem gente dentro do Império Romano ali, está simpatizando ali com o judaísmo, né? José fornece um detalhe surpreendente. Quando estava sendo preparado em Damasco um pogrom, né, que é uma perseguição contra os judeus, que deveria livrar a cidade de uma grande parte dos judeus nela existentes, os conspiradores concordaram em nada dizer a respeito para as esposas, pois, com poucas exceções, todas elas tinham sido conquistadas pelas crenças judias. Então, veja, já sabia lá que as esposas lá dos romanos eram meio pró-judeu, então não conta nada para elas não, porque elas vão acabar dando com... né, vão acabar entregando o plano, né? Está na página 61. Página 62, ele vai falar do antissemitismo ali, ele vai dar um painel ali. Então, pega alguns trechos, por exemplo, de Sêneca, falava com desprezo dos costumes dessa raça perversa, está falando dos judeus. Cícero criticava as bárbaras superstições incompatíveis com a glória romana, a dignidade do nome romano e com as tradições de seus ancestrais. Um dos epigramas de Martial afirma que, desde o dia do seu nascimento, os filhos de Israel são ensinados a roubar. Então, isso é tudo um antissemitismo que tem antes mesmo de Jesus, tá? Antes mesmo de Jesus. Não é por outra razão que o Joséfo vai escrever lá Antiguidades Judaicas. Por que esse nome, Antiguidades Judaicas? É para mostrar para Roma que os judeus é um povo muito antigo e não justifica esses preconceitos contra os judeus, né? Então ele está meio que tentando fazer uma propaganda de Roma. Então é isso. Muito obrigado, então.